Oi! Então, dessa vez eu venho aqui ler esse artigo nomeado O que é Justiça? Esse artigo, no caso, foi escrito no dia 22 de janeiro de 2021 e traduzido no dia 9 de abril de 2021 pelo Gabriel Serpa, para o site do CAS, o Center for Stateless Society. Então, como eu costumo aqui dizer nesse canal, sem mais delongas, lerei esse artigo aqui. Que no caso o artigo tem várias citações, então na hora que eu falar as citações, eu não vou dizer exatamente que isso daqui é uma citação de alguém, mas no final eu vou falar aqui todas as referências aqui que o autor cita para escrever esse artigo, só para se vocês quiserem fazer a leitura mais a fundo. Agora começar aqui com a leitura do artigo em si. O que é justiça? Se você escutar um protesto, provavelmente ouvirá frases relacionadas à obtenção de justiça, tais como: sem justiça não há paz. Entretanto, o que se entende pelo termo justiça não está claro. Alguns presumem que o termo significa que reparações diretas devem ser feitas pelo Estado a algum grupo prejudicado. Outros supõem que isso justifica alguma forma de retaliação contra o grupo agressor. Na realidade, nenhuma dessas formas de justiça é realmente justiça. De acordo com Pierre-Joseph Proudhon e mais tarde Georges Gurvitch, a justiça é fundamental para manter a sociedade unida. A religião, de fato, parece surgir precisamente porque é necessária uma compreensão compartilhada da justiça para que a sociedade humana funcione. Como escreveu Proudhon, a justiça é a mais primitiva da alma humana, a mais fundamental da sociedade, a mais sagrada entre as nações. É a essência das religiões ao mesmo tempo em que é a forma da razão, o objeto secreto da fé. Inicialmente, a religião é o grande unificador dentro da sociedade, porque contém uma compreensão compartilhada da justiça. A compreensão culturalmente compartilhada da justiça, encontrada dentro da religião, Proudhon chamava de justiça autoritária. Como a religião e a autoridade estão entrelaçadas no início da civilização, a justiça autoritária se baseia na noção de que o poder faz o direito. A justiça, como a ordem, começou com força. No início era a lei do príncipe, não a da consciência, obedecido por medo ao invés de amor. Ele é imposto ao invés de explicado. Dentro das antigas civilizações, a forma de justiça autoritária que predominava é conhecida como a lei da retaliação. A lei da retaliação pode ser resumida na expressão olho por olho. Há numerosas referências à lei da retaliação, quase universalmente, dentro da civilização primitiva. Os registros escritos mais antigos da frase datam do Código Hammurabi, de 1754 a.C. Entretanto, na era axial, entre 800 a.C. e 600 depois de Cristo, encontramos uma evolução na compreensão da justiça em uma multidão de religiões. De Pitágoras, Buda e Confúcio a Zoroastro, Jesus Cristo e Maomé, a justiça é redefinida quase sem exceção. Ao invés de retaliação, a justiça autoritária agora prioriza a restauração. A justiça autoritária, entretanto, permaneceu intacta. Ela foi baseada na fé e na obediência. Como comentou Proudhon, em todas as idades o sacerdote se submeteu ao príncipe, e os deuses sempre falaram como os políticos desejavam. Embora a nova forma de justiça autorizada agora enfatizasse a restauração, o controle da autoridade sobre a justiça ainda era entendido como legítimo. Foi somente na Era da Razão, a partir do século XVI, que a justiça autoritária foi desmantelada. A descoberta científica como modelo heliocêntrico do universo e a invenção tecnológica, como a prensa, desafiaram inerentemente e, eventualmente, derrubaram a autoridade que a religião tinha sobre a justiça. Inadvertidamente, os cientistas liberaram a justiça da religião. Como resultado, a legitimidade da justiça autoritária foi gradualmente demolida. A justiça, fora das mãos da religião, só pôde ser baseada no indivíduo. Mesmo em relação ao crime, Proudhon argumentou que só há uma maneira de fazer justiça: é que o culpado, ou simplesmente o acusado, deve fazê-lo ele mesmo. Então a justiça, que brota da liberdade, não será mais vingança, será reparação. A justiça deve agora ser algo que a consciência faz a si mesma, e não um veredicto imposto.
externamente. Em toda a sociedade, Proudhon argumentou que o indivíduo tem se tornado, cada vez mais, como a única fonte legítima de justiça. O que ele chamou de justiça imanente, a religião ou o Estado não podem mais forçar o indivíduo a se conformar com sua interpretação autoritária da justiça. A justiça agora é entendida como sendo mantida apenas pelo indivíduo. Previsivelmente foi por volta dessa época, na Europa, que Martinho Lutero negou a Igreja, a religião estatal caiu, a teoria do contrato social surgiu e ondas de revoluções irromperam por todo o continente. A religião não era mais o grande unificador da sociedade. A justiça imanente tornou-se a negação da justiça autoritária. Por causa do domínio da justiça imanente, o poder faz a justiça tornou-se uma base completamente ilegítima para a justiça. Agora é entendido coletivamente que a única fonte legítima de justiça se baseia unicamente na consciência do indivíduo. No entanto, a sociedade, particularmente na base da maioria de suas estruturas sociais, ainda ostenta as marcas da justiça autoritária. Todas as estruturas sociais que surgiram na antiguidade, como o Estado e a propriedade, permanecem em sua essência baseadas na noção de que o poder faz a justiça, e na própria justiça autoritária. Estas antigas estruturas sociais contradizem a luta social ampliada, uma vez que o nosso senso de justiça, culturalmente compartilhado, não foi permitido fincar suas raízes. Para alinhar a sociedade com a justiça imanente, todas as estruturas sociais que ainda se baseiam na justiça autoritária devem ser abandonadas. Para abandonar a autoridade, a sociedade deve primeiro estar plenamente convencida da realidade de uma justiça imanente. Deve ser demonstrado que a justiça autoritária não só impede a justiça imanente, mas também gera desordem social. Somente quando a justiça imanente for devidamente compreendida, a sociedade poderá ser reorganizada a partir da consciência do indivíduo. Naturalmente, a sociedade construída em torno da ideia compartilhada de justiça imanente implica uma sociedade construída em torno do contrato. Como Proudhon escreveu na Ideia Geral da Revolução no século XIX, a ideia de contrato, ao contrário da de governo, passou pelos séculos XVII e XVIII sem ser percebida por um único publicitário, sem ser observada por um único revolucionário. Por outro lado, todos os mais ilustres da Igreja, em filosofia e em política, conspiraram para se opor a ela. Relativamente à estrutura social baseada na justiça imanente, em contraste com a justiça autoritária, leva diretamente à propriedade baseada no uso e a um Estado não governamental. Nas palavras de Proudhon, que é um Estado baseado no consentimento e não na força imposta. A propriedade baseada no consentimento do Estado governamental mantém sua legitimidade baseada no legado histórico de justiça autoritária. Ao liberar a propriedade da autoridade, a propriedade é detida exclusivamente pela consciência do indivíduo. Da mesma forma, ao abandonar o Estado governamental, que é o monopólio da força e do domínio simbólico, Proudhon argumentou que o Estado seria reformulado. Quem não vê que a organização mutualista das trocas empurra irresistivelmente os produtores, cada um seguindo sua especialidade, para uma centralização análoga do Estado, mas na qual ninguém obedece, ninguém é independente e todos são livres e soberanos. Ao invés de se impor externamente à sociedade, o Estado não governamental seria teoricamente constituído internamente e se preocuparia principalmente com os esforços administrativos. Em resumo, a demonstração de justiça imanente dentro do indivíduo permite reivindicar justiça baseada na restauração e sinaliza o fim da justiça autoritária na sociedade. A justiça imanente se realiza através da reciprocidade de perspectivas. A realização da reciprocidade de perspectivas resulta inerentemente no reconhecimento da dignidade humana. O dever da justiça passa apenas pela defesa da dignidade humana. Como escreveu Proudhon, reciprocidade na criação é o princípio da existência. Na ordem social, a reciprocidade é o princípio da realidade social, a fórmula da justiça. É através da reciprocidade de perspectivas que a restauração, ao invés da retaliação, pode ser realizada. Somente através da reorganização da estrutura social, para que ela se baseie na justiça imanente, a ordem social pode ser gerada e restaurada. Então é isso. Esse aqui foi o artigo.
Como eu falei, ele cita aqui alguns livros como referência, no caso Dialectical Sociology and Analysis of the Sociology of Georges Gurvitch, do Bosserman, também The Unmarxian Socialist, A Study of Proudhon, do de Lubac, The First 5,000 Years, Debt, do David Graeber, Resurrecting Proudhon's Idea of Justice, do próprio Jamil, Property Theft, a Pierre Joseph Proudhon Anthology, do McKay, What is Property, o que é propriedade, do Proudhon, General Idea of the Revolution in the 19th Century, do Proudhon também, e Pierre Joseph Proudhon, Self-Government and the Citizen State, no caso do Wilbur. Então essas daí são as referências aqui para o artigo. Além disso, o código do TikTok aí na descrição para caso vocês queiram ajudar o canal. Link desse artigo, logicamente, também na descrição para caso vocês queiram acessar o artigo por vocês mesmos. Até porque teve umas horas aqui que eu falei que ficou meio confuso, porque a tradução tá com alguns erros, então tive que meio que me policiar aqui na hora. De qualquer forma, espero que vocês tenham entendido aqui a essência do artigo em si. E, além disso, espero que todos tenham gostado e até mais.